Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovou por unanimidade nesta quinta-feira o recebimento da denúncia contra Wilson Witzel. O governador afastado do Rio de Janeiro agora é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Corte Especial é formada por 15 desembargadores, mas 2 deles se declararam impedidos. Os outros 13 ministros votaram pelo recebimento da denúncia. Os ministros também votaram pelo afastamento de Witzel do cargo por mais um ano. Uma decisão do próprio STJ afastou Witzel no fim de agosto por 180 dias, prazo que acabaria no fim deste mês. A pandemia provocou a mudança de planos para muitos casais que sonham em ter filhos. O nascimento de bebês vem registrando queda durante esse período de Covid. O levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apontou que o número de nascimentos no Brasil caiu 15% em janeiro deste ano, se comparado a janeiro do ano passado. As incertezas trazidas pela pandemia fizeram com que casais deixassem o sonho da maternidade para depois. Mesmo que o número de nascimentos tenha caído, muitas mulheres que têm o sonho de engravidar não desistiram dele, só adiaram os planos. E várias estão recorrendo a um método que só tem crescido nos últimos anos aqui no país: o congelamento de óvulos e embriões. Elas querem garantir a possibilidade de engravidar, mesmo com a pandemia. A esperança pela chegada da vacina contra o novo coronavírus fez a procura por agendamentos em clínicas de reprodução humana aumentar. O medo de engravidar nesse momento fez com que muitas mulheres procurassem preservar sua fertilidade através do congelamento de óvulos. Em outros casos, os casais optaram por fazer a fertilização e armazenar os embriões. Só no ano passado, a fertilização in vitro aumentou 2%. Nos últimos 5 anos, esse crescimento foi de 23%. Você sabe que a idade ela é inexorável para a mulher, né? Ou seja, a mulher ela nasce com os seus óvulos, ela não fabrica, ela não produz óvulos, diferente do homem que fabrica e sempre tem espermatozoides novos. Então, como ela tem os seus óvulos desde o momento que ela nasceu, esses óvulos também vão envelhecendo com o passar do tempo. Então, muitas mulheres que estão lá nos seus 35 anos, 36 anos, não desejam engravidar agora por receio do coronavírus, elas sabem que não é bom elas esperarem muito tempo. Então, é onde surgiu essa alternativa. Surgiu não, essa alternativa já existia, mas é onde essa opção acabou sendo realmente muito propícia, que é ela congelar e guardar esses ovos para usar depois. Esses ovos não vão envelhecer mais, eles vão continuar com a mesma idade de hoje. A Cristilene deseja muito realizar o sonho de ser mãe e, como não conseguiu engravidar naturalmente, optou pela fertilização. Em 2017, eu decidi que eu iria dar início ao grande projeto da minha vida, que é ser mãe. Então, eu tentei engravidar naturalmente por 1 ano, não consegui engravidar. Aí foi quando eu fui buscar ajuda da reprodução humana e em 2019 eu iniciei o meu processo de fertilização, né, para poder realizar o meu grande sonho. Com a pandemia, o projeto Maternidade foi adiado, mas nesse ano a Cristilene vai tentar de novo. Nós vamos iniciar um novo protocolo, mas por conta da pandemia eu não consegui dar continuidade esse ano, né? Na verdade, eu também acabei me acidentando em casa, fiquei afastada do meu trabalho, então eu não consegui dar continuidade a esse projeto da minha vida, que é ser mãe. Esse ano, esse finalzinho de 2020, eu voltei no meu médico e a gente vai refazer todos os exames para 2021, quem sabe a gente dá início aí novamente ao nosso projeto da maternidade. Para especialistas, com o adiamento das gestações, a técnica é uma forma de retardar o relógio biológico e, claro, amenizar a preocupação de não poder gerar um filho enquanto a pandemia não acabar.
O setor de serviços registrou queda recorde em 2020. Segundo o IBGE, foi a área mais afetada pela pandemia. Com o isolamento social, o volume de serviços prestados no Brasil despencou 7,8% em 2020, na comparação com o ano anterior. De acordo com o IBGE, foi a queda mais intensa da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Em dezembro, o setor recuou 0,2% em relação a novembro, interrompendo uma sequência de 6 meses seguidos de alta. Agora, o volume de serviços ainda se encontra 3,8% abaixo do patamar de fevereiro, quando as medidas de isolamento social ainda não haviam sido adotadas. O principal impacto veio dos serviços prestados às famílias, com a queda na receita de restaurantes, hotéis, serviços de buffet e produção e promoção de eventos, atividades esportivas e de ensino. Entre as práticas do setor de serviços, as que registraram as maiores baixas no ano foram serviços prestados às famílias, profissionais administrativos e complementares e transportes. Apesar da perspectiva de recuperação da economia em 2021, analistas têm destacado que a retomada depende do controle da pandemia e uma melhora do mercado de trabalho. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, depois que o projeto que confere autonomia formal ao Banco Central passou pela Câmara e foi encaminhado para a sanção presidencial, enquanto investidores continuavam acompanhando a situação fiscal do Brasil. A moeda norte-americana subiu 0,31% e encerrou o dia cotada a R$ 5,388 na venda. A China proibiu o serviço mundial da BBC, a agência que administra a imprensa, a TV e o rádio no gigante asiático, acusou a companhia britânica de violação das diretrizes oficiais. A Agência Chinesa dos Meios de Comunicação anunciou nesta quinta-feira a proibição do serviço mundial da BBC por grave violação das diretrizes oficiais sobre a cobertura jornalística no país. A emissora britânica havia emitido em 3 de fevereiro um relatório contendo testemunhos chocantes de tortura e violência sexual contra mulheres uigures em campos de detenção chineses. A agência, que administra a imprensa, TV e rádio na China, afirmou que o serviço de notícias da emissora britânica violou a exigência de que o jornalismo seja verdadeiro e justo e também de não prejudicar os interesses nacionais da China. Por isso, não vai permitir que a BBC continue retransmitindo na China e não aceita a renovação de sua permissão anual. Por meio de um porta-voz, a emissora britânica informou que está decepcionada de que as autoridades chinesas tenham decidido seguir esse caminho. A BBC afirmou que é a emissora mundial mais confiável e informa em todo o mundo de forma justa, imparcial e sem medo ou favoritismos. Já o governo britânico qualificou a proibição chinesa como um atentado inaceitável à liberdade de imprensa. Um juiz de Londres deu razão hoje à duquesa de Sussex, Meghan Markle, em um processo por invasão de privacidade contra um jornal sensacionalista britânico. A publicação divulgou uma carta que a esposa do príncipe Harry escreveu para o pai dela. Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, ganhou nesta quinta-feira a ação no Reino Unido contra a empresa editora do Mail on Sunday. O jornal sensacionalista foi denunciado por invasão de privacidade após publicar uma carta que a ex-atriz escreveu ao seu pai, com quem tem uma relação difícil. O juiz Mark Warby, da Alta Corte de Londres, decidiu que a duquesa de Sussex, de 39 anos, tinha uma expectativa razoável de que o conteúdo da carta permaneceria no âmbito privado. O magistrado disse que os artigos do Mail on Sunday interferiram nessa expectativa e são ilegais. Tentando evitar um processo altamente midiático, os advogados de Meghan pediram ao juiz que emitisse uma sentença sumária, um procedimento que na lei anglo-saxônica permite que um caso seja resolvido sem julgamento. Mas Warby considerou que deve haver um julgamento limitado às questões relacionadas à propriedade dos direitos autorais, outra das acusações feitas pela duquesa, e marcou uma nova audiência para 2 de março.
Meghan moveu uma ação legal contra o grupo Associated Newspaper, editor do Mail on Sunday, por publicar trechos de uma carta enviada ao polêmico Thomas Markle, de 76 anos. O texto, escrito em agosto de 2018, pedia que o pai parasse de falar com a imprensa e de fazer falsas alegações sobre ela nas entrevistas. Meghan e Harry deixaram seus deveres reais em março do ano passado e agora vivem na Califórnia. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.